você está? Nós estamos aqui mais uma vez com o EloCast, trazendo para você uma entrevista bastante interessante. Nós vamos tratar hoje de uma trajetória de vida importante que serve de inspiração para muitas pessoas. Eu vou apresentar para vocês o Vanoni Viana, ele que trabalhou por muito tempo em Aparecida de Minas, onde ele é natural, né? E voltou, veio para Frutal e ele passou por diversas fases. Hoje ele é profissional de direito, advocacia. Seja bem-vindo. Nós estamos aqui te recebendo para conhecer a sua história. Primeiramente, para vamos conhecer a sua história. De onde é que veio o Vanoni, como é que ele se situou na vida e como é que ele conseguiu subir essa escada e galgar posições importantes. Eu vim de Aparecida de Minas, nasci em Aparecida de Minas, né? Tive uma família, eu digo abençoada, porque na nossa época tudo era difícil. Meus pais eram separados, minha mãe morreu, era muito novo, eu era criança ainda quando eu perdi minha mãe. E tive uma vida típica dos anos 70, 80 e 90. É uma trajetória difícil. Comecei a trabalhar desde novo, trabalho braçal, trabalho na roça. E persisti sempre em querer estudar, querer isso, lutar, mas na época era um pouco difícil. Era complicado, a Aparecida de Minas não tinha colégio, era só até o antigo 8º ano. Aí, para terminar os estudos, tinha que vir para Frutal. A gente vinha de ônibus, quando o ônibus passava, porque na época era terra, a gente mais ficava atolado na época da chuva, e na seca era poeira. Então a gente chegava em Frutal sempre sujo, ou de barro ou de poeira. Mas foi bom. Eu tive um pai, eu vou dizer que meu pai foi uma pessoa que eu admiro. Sempre admirei, sempre vou admirar. Enquanto muitas pessoas reclamam do pai, tirando do pai isso, eu tenho que agradecer. Eu tive um pai, acho que é diferente de todos. Meu pai era deficiente físico. Você é filho do seu Elídio? Seu Elídio. E da dona Cecília. Dona Cecília, né? Isso. Meu pai era deficiente físico, portanto era trabalhador, nunca deixou de trabalhar. E sempre tentou passar para nós sabedoria. Do jeito dele, do jeito simples dele, o jeito simples de amar dele, mas sempre uma pessoa que estava presente. Às vezes eu estava ausente, mas ele sempre estava presente. E a partir daí eu comecei a ir para o Frutal, comecei a estudar. Nessa época eu já estava com meus 17 anos, quando eu comecei a trabalhar. Primeiro comecei a trabalhar na Malibu, na extinta Malibu em Aparecida de Minas. Trabalhei lá por cerca de 2 anos. Aí, prestes a completar 18 anos, eu consegui um emprego aqui na cooperativa, na Laticínios Cooperativa. Trabalhei lá por cerca de 3 anos e voltei para Aparecida de Minas novamente. Onde eu voltei para trabalhar na roça, mais uns 2 anos, até que meu pai deu para mim e para o meu irmão um lanche. Um barraquinho de lanche, tipo um trailer, onde nós trabalhamos lá por 12 anos. Fui chapeiro durante 12 anos e junto com o lanche eu também trabalhava na cana. Então eu trabalhava o período noturno no lanche e o período diurno eu ia para a roça trabalhar na cana. Quase não dormia então? Dava para dormir um pouco, dava assim, era pouco, mas dormia. Aí casei aos meus 28 anos e continuei com o lanche. Durante esse período eu fiz meu curso de cabeleireiro em Rio Preto e em 2001, 2002 eu vim para o Frutal. Trabalhei num salão grande aqui de Frutal durante alguns anos. Aí fui para outro salão. Depois, por último, eu trabalhei em outro salão. Não vou dizer o nome dos salões aqui, porque não sei nem se deve ser falado. Não tem problema. O primeiro salão que eu trabalhei aqui em Frutal foi o Salão da Lu, onde eu aprendi muito. Lu é um grande profissional, Tony também é um grande profissional. Aprendi muito com eles, foi
um aprendizado para mim, que foi o início, onde eu me destaquei. Logo depois eu fui trabalhar em outro salão, que não durou muito tempo, foi pouco tempo. Aí voltei novamente para o salão da rua, onde fiquei mais ou menos 3 anos. Aí eu conheci no Brasil, onde que ela abriu um salão, toque feminino, não sei falar agora se é esse toque feminino agora, esse toque feminino. Trabalhei lá por 2 anos também. Aí em 2010 eu abri meu salão Perfil, onde que estou até hoje também, continuo trabalhando e continuo prestando serviço como cabeleireiro e como advogado também. Estou no escritório Dr. Éder, onde atendo meus clientes, e um grande profissional junto comigo também. Além do Dr. Éder, eu tenho parceria com a doutora Thalia, que ela é de Turama, e tenho parceria também, atendo também no escritório do Pito, onde lá nós temos o Dr. Carlos e o Dr. Caíto. Então a trajetória minha é mais ou menos essa. Só para você ter uma... Como é que tem sido para conciliar essas duas atividades? O cabeleireiro não é fácil, porque o cliente atrasa, ele fala uma coisa ou outra. O advogado ele tem que estar sempre ligado, antenado, sempre ali de prontidão, né? João, não é fácil. É uma rotina, vou dizer para você assim, que eu não esperaria que eu conseguiria fazer todo esse percurso. Mas está conseguindo. Estou conseguindo. A parte da manhã eu atendo cliente presencial no escritório. Sim. O escritório fica na Rua Oswaldo Cruz, 180, centro. Eu fico no escritório até por volta do 12h30. Depois eu vou para o salão, quando eu tenho um cliente marcado. No salão eu trabalho somente com horário marcado. Aquele horário eu estou no salão e atendo o cliente. Portanto, a maioria dos meus clientes eu atendo na parte da noite, das 6 horas para frente. Atendo antes, sim, tenho a minha agenda e só com horário marcado. O horário marcado eu estou ali para atender o cliente. Só que na volta do dia, às vezes, enquanto eu estou atendendo o cliente, outro cliente do escritório às vezes me liga, me chama pelo WhatsApp, e eu tenho que dar atenção também para os dois. Então, no momento, eu não tenho secretária. Já estou à procura de uma estagiária ou um estagiário para poder estar ajudando a gente no escritório, para a minha vida ficar mais fácil. Mas é o que eu gosto. Eu gosto de estar tanto no meio do público do salão, que são muitos anos. Esse ano vai ter 2026, 25 anos de carreira dentro do salão. Como advogado? Como advogado, eu comecei o ano passado. Eu já vinha fazendo alguns serviços internos, como, vamos dizer assim, só mesmo alguns servicinhos daqui para ali, atendendo, fazendo algumas petições, mas não me destacando muito no meio. Durante alguns anos eu trabalhei nesse escritório de Rio Preto como estagiário. E logo depois eu continuei trabalhando, depois que eu tirei meu AB, eu continuei também no escritório de Rio Preto. Então, de escritório mesmo, eu tenho pouco tempo para falar assim, tem 1 ano que eu tenho meu, mas que eu trabalho na área jurídica já tem mais algum tempo, deve ter mais ou menos 3 a 4 anos que eu presto serviço para esse escritório de Rio Preto. Sim. Você então tem uma trajetória toda marcada pela necessidade de evoluir, você sente a necessidade de evoluir, né? Você não quer ficar parado no tempo. Você trabalhava na zona rural, depois você trabalhou como chapeiro, né? Passou a ser cabeleireiro e agora está embolando, vamos dizer assim, né, com a atividade do direito, né? O que foi que te fez voltar o olho para o direito? Tudo começou com uma leve brincadeira. Como tudo de início, a minha profissão de cabeleireiro começou como uma brincadeira e terminou com 25 anos de profissão. O direito, eu sempre gostei do direito, eu sempre gostei de estar lendo, estudando, sempre curioso.
Sempre perguntava para um advogado alguma coisa, mesmo que não fazia, às vezes eu lia algumas jurisprudências, alguns casos. Só que a minha filha, eu tenho uma filha, hoje tem 27 anos, na época que ela prestava vestibular, ela disse: papai, vamos comigo prestar vestibular, eu não quero ir sozinho. Eu disse: filha, eu não tenho condições. Ela falou: vamos, papai. Eu falei: então tá, vamos. E fiz uma inscrição, só que eu não tive tempo de estudar. Eu simplesmente não tive tempo nem de ler os 2 livros que a faculdade exigia que você lesse para fazer a prova. Então eu fui. Eu fui na certeza que eu estava ali para fazer uma brincadeira. Mas na hora que eu peguei a prova estava muito fácil. Infelizmente, felizmente naquele ano, a prova da UEM dava mais conhecimentos gerais. E eu fui lendo e fui fazendo. E nunca mais lembrei daquilo. Um belo dia eu estava no náutico, o celular não parava de tocar, e eu resolvi atender. Aí o pessoal me dando os parabéns por ter passado no vestibular. Eu fiquei incrédulo, achei que era brincadeira, porque até então eu nem procurei mais saber sobre o vestibular, nem sobre nada. Chegando em Frutal, foi que eu peguei o computador e fui olhar realmente se meu nome estava na lista. Meu nome estava. Na época da minha esposa, eu pensei: infelizmente eu passei, mas não vou fazer. Ela falou assim: falei: não tenho mais idade para fazer a faculdade. Ela disse para mim: vai, você vai fazer. O mais difícil que você fez foi passar. Você nem esperando passar, tá? Se passou, você vai fazer. E ela foi me dando, aliás, a força que eu precisava. Eu já estava com vontade, mas infelizmente sim. A verdade é que, na altura que eu estou, eu vou fazer uma faculdade, junto com pessoas bem mais jovens, eu não vou conseguir acompanhar. E ainda vai trazer problemas para dentro de casa. Eu acho que é pelo contrário. Mas era a minha mentalidade na época, mas mesmo assim eu resolvi fazer. Ela insistiu: não, vai, faça. Ela me deu todo o apoio durante os 5 anos e deu certo. Enfrentei também uma pandemia, que não foi fácil, né? Nós tivemos 2 anos de pandemia aí, foi bem nos anos finais da faculdade. Atrapalhou um pouco, mas atrasou um pouco também, mas no final deu certo. Você está pensando que o Vanoni é só advogado? Não, ele também tem o curso de tecnologia de laticínios, que ele fez aqui no momento também. Então ele não está para brincadeira, né? Formação ele tem de sobra. Eu vou falar aqui, Vanoni, a respeito das suas primeiras experiências no direito. Como é que foi para você entrar nessa vida do direito, conhecer esses trâmites legais, né, que tem no direito e agir, no caso? Tudo iniciou, como eu te disse, do meu pequeno conhecimento no escritório de Rio Preto, onde eu estava fazendo estágio. E ali dentro eu conheci o direito criminal de uma forma diferente, como ele realmente é, e não só o direito criminal. Procurei fazer uma pós-graduação, me graduei, fiz uma pós-graduação em penal e direito penal, e desde aí eu pensei: vou atuar no criminal. O tempo foi passando, eu fui fazendo algumas atuações dentro do criminal. Quando abri o escritório, meu primeiro cliente foi o quê? Direito de família. Foi um caso que, no dia que eu peguei, eu disse: eu tenho que ser, porque o cliente disse a mim, falou assim: eu confio em você, você vai resolver esse problema para mim. Era direito de família. Eu vou ter que começar a estudar de novo. Eu disse para ele: me dá uma semana para estudar seu caso. E foi aí que eu me interessei pelo direito de família. Aí já veio o primeiro caso, direito de família, já veio o segundo, o terceiro. Aí eu disse: não, é nessa área que eu tenho que ficar. Então hoje eu trabalho com direito de família, trabalho com o criminal, faço alguns causas simples. Porém, dentro do escritório nós temos também direito de trabalho, que eu também ajudo. Não sou um profissional do direito de trabalho, mas atuo também junto com a doutora Thalita. Direito bancário, junto com o doutor Éder. Temos também o doutor Kaique, doutor Carlos, e também trabalhamos na área previdenciária.
Só que hoje, o que eu mais faço, o que eu mais procuro, o que eu mais tento estudar é o direito de família e sucessões. A gente conversou sobre a sua vida até agora, né, e do seu interesse, quais as áreas que você atua. Faltou alguma coisa para a gente passar para a segunda fase? Olha, sobre a vida pessoal, é um pouco difícil de falar, né? Mas o que acho que faltou foi a profissão mais difícil até hoje, que é ser pai. O ser pai é uma das profissões mais difíceis. Tenho 3 filhos, todos eles já encaminhados, porém a profissão de ser pai dói muito quando o filho machuca, dói muito quando o filho sofre alguma coisa, quando o filho dói. Então, uma das profissões mais difíceis que tem é ser pai. Não tem um manual, né? Não tem um escrito, não. Cria assim, não tem jeito, né? É aprendendo junto com eles. Então, por aí você já se situou nesse ponto aí, né? Sim. Com relação ao direito de família, tem sido uma área bastante explorada pelos profissionais do direito. Quer uma área comunicada? O direito sempre vem de uma palavra antes, né, que é o depende. Depende porque o direito não é absoluto. Todo direito, você tem que ver o direito e você tem que ver o dever que isso causa. O direito de família, ele não abrange só a maioria das pessoas pensam. É guarda, pensão alimentícia. Não, o direito de família é mais não. O direito de família, ele vê não só vamos dizer assim, a palavra correta seria não só deveres, são direitos também. De ambas as partes. De ambas as partes. Então, o direito de família, ele abrange a parte, vamos dizer assim, criança, adolescente, pais, entra também um pouco, vamos dizer assim, partilhas de bens. Então, é tudo que vem a ser o direito de criança, adolescente, idosos, pessoas, ele abrange toda a família, não só o direito de família, ele vem para abranger toda a família em si. Quais são as fases do direito da criança? Quais são os principais direitos da criança? A questão da guarda e pensão e outros direitos. Ele se baseia muito na Constituição Federal, no artigo 227, que ele fala sobre família, sobre sociedade, sobre o dever do Estado e o dever da família. E o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, nós temos o artigo 19, que ele fala muito sobre a responsabilidade de pais, responsabilidade de avós, responsabilidade da família e responsabilidade também do Estado. Então, a base são as leis, Constituição, ética e algumas leis dispersas. São dentro do Código Civil, do Código de Processo Civil, que embasam todo esse direito de família, direito das sucessões e o estatuto, né, da criança e do adolescente. Se baseia muito também, muitos perguntam a criança, qual o dever do pai e da mãe? O pai separou com a mãe, com quem que a criança vai ficar? A criança no meio de troca. A criança ela não veio ali, ela não está no meio. Não, a criança tem que ser a parte. A criança não veio para ser dividida. O pai e a mãe não tem que dividir a criança ou colocar a criança no meio de um litígio entre eles, de uma briga entre eles. Então, o trabalho jurídico já vem aí mostrar para os pais que a criança não veio nesse meio para ser dividida. Pensão alimentícia, vamos dizer. Aquela ideia hoje, no instrumento onde que veio, que o pai tem que pagar 30% do salário. Não, a realidade não é essa. A realidade é o pai tem que pagar aquilo que cabe no bolso e aquilo que a criança necessita. Você tem que olhar aí a balança. Se o pai tem condições, se o pai pode pagar além, é a lei que deve ser. Não existe um limite. Existe um limite mínimo. A pensão alimentícia é um veio para trazer para a criança somente a alimentação. Junto essa pensão, o pai tem que pensar o seguinte, que a criança tem que alimentar, a criança tem que morar, a criança tem que usar a internet, a criança tem que usar o médico, a criança vai usar a alimentação. Então, tudo isso é embasado
e é dentro da pensão alimentícia. A pensão alimentícia não é só para a criança comer. A criança tem que comer nesses 30% que alguns acham que é 30%. Ela tem que se vestir, ela tem que morar, ela tem que usar redes sociais, na maioria das vezes, porque tem trabalho na escola, então essa pessoa tem que chegar até ele também. Então, a pensão alimentícia, ela só tem um nome de alimentício, mas ela não é só para dar alimentos. A pensão alimentícia é para prover toda a vida daquela criança. Aí nós temos que olhar o quê? A proporcionalidade. O pai tem condições de propor algo além dos 30%? Tem. Então, os juízes devem ter mais. O artigo 1694 estabelece que os alimentos têm que se dar na proporção da necessidade do alimentante. Essa necessidade não pode ser também daquele que está alimentando. Tem que ser proporcional. Existem os limites. O pai é obrigado a pagar a pensão, porém não há um valor específico por lei. O que determina quanto o pai vai pagar é as condições do pai. Aí você me pergunta, esse valor é para todos? Não. Todo valor depende de cada pai, depende da situação financeira, tanto do alimentante quanto do alimentado. É através da situação financeira do pai e da situação da criança que se arruma, se coloca uma menção. Durante a vida, durante alguns casos que chegam até a gente vê muito aquela questão da briga entre os pais, de que existe um mínimo, você acaba de esclarecer que não é o mínimo. O mínimo ele existe por lei, porém ele deve ser calculado acima se o pai tiver condições e tudo mais. E a questão da mãe. Por exemplo, se a mãe tiver uma situação financeira melhor que o pai, é lenda ou existe o caso da mãe ter que pagar a pensão para o ex-marido? A pensão alimentícia ela é proporcional, tanto para a mãe quanto para o pai. São, vamos dizer assim, cada um na sua possibilidade. Da mesma forma que o pai paga a pensão, a mãe paga a pensão. Hoje, como você perguntou, se a mulher deve pagar a pensão para o ex-marido, sim. Não é lenda, não. Sim. Porém, como no início da conversa, depende. Depende de várias situações. Né? Exatamente. Assim como também o irmão tem que pagar a pensão para o irmão mais jovem ou para o irmão doente, se ele tiver umas condições. São direitos. Nenhum direito absoluto. Todo direito depende do que está acontecendo na realidade, na vida de cada um. O marido, às vezes, está incapaz. O ex-marido incapaz, tem algum problema, a esposa tem uma situação melhor, ela realmente vai ter que pagar a pensão para o marido se restabelecer. É vitalício? Não. Do momento que qualquer um dos cônjuges que recebe pensão, ele contrai um novo matrimônio, essa pensão, ela não deve ser cortada de uma vez. Mas aquele que está pagando a pensão deve entrar na justiça, deve procurar seu advogado, entrar na justiça, entrar com uma revisão e com cancelamento da pensão. Você não pode simplesmente parar de pagar. Não, você tem que ir pelos meios adequados, pelos meios da lei. Se você não paga a pensão por um motivo ou por outro, você vai cair naquela conversa que todo mundo fala. Vai correr de prisão? Vai correr de prisão porque pensão alimentícia ela dá cadeia sim. Você pode ser preso por não pagar a pensão alimentícia. Inclusive, três pensões atrasadas já te dá o direito de pedir a prisão por não pagamento. É um processo civil que respalda na criminal. Porque é crime você deixar de pagar a pensão alimentícia. Porque o alimentante precisa daquele dinheiro, daquela verba para poder comprar os seus alimentos, para poder comprar os seus medicamentos. Então, do momento que você corta essa pensão sem procurar o judiciário, sem procurar se atentar, você está correndo o risco do oficial de justiça bater na sua porta ou a polícia militar chegar e já te entregar o mandato de prisão. Uma das partes dificulta a convivência. Entra no quê? Na alienação parental. A alienação parental, ela não é
entendida de forma correta. As pessoas acham que qualquer coisa já é alienação parental. Não, a alienação parental ela deve ser provada. Provar. Alienação parental, para você dar vou te dar um exemplo rápido. Você tem um filho e você é separado da sua esposa e seu filho mora com a sua esposa. Ela começa a dizer: seu pai não gosta de você. Seu pai não vem te buscar porque não gosta de você. Seu pai dá mais atenção para os amigos, para outra namorada, para isso, para aquilo. Isso é uma alienação parental. Você colocar um dos pais contra o outro. Você colocar ideias na cabeça da criança, onde vai fazer com que ela sinta raiva de um dos genitores. Essa alienação parental ela pode ser praticada, por exemplo, por avós. Sim. O avô ou a avó falam mal do pai da criança para a criança. Se a criança convive com os avós e os avós, por um motivo ou outro, às vezes por briga do casal ali, ele começa a denegrir a imagem de um dos genitores, é considerado também alienação parental. Como é que se prova isso? Porque geralmente a vida privada, o nome já diz, é a vida privada, né? Como é que eu posso provar isso? A criança deve depor? A criança não pode depor, é um depoimento diferente do depoimento de um adulto. A criança ela é ouvida, não é colocado como depoimento, ela é ouvida pelo profissional Para apurar qual que é... Para apurar, mas tudo tem que ter uma denúncia. Da parte que está sendo prejudicada, procurar um advogado, esse advogado vai juntar as provas, pode ser prova por meio digital, áudio, vídeo, mensagem de texto. Hoje elas são usadas também, são aceitas no meio jurídico. Não são todas as provas digitais. Tem que passar por uma perícia, tem que passar por uma análise. Porque hoje tem muito recorte, tem muito IA que transmite a mesma voz, faz a mesma voz. Então, às vezes a necessidade até de uma perícia. Uma troca de mensagem pelo celular, ela pode ser usada como prova, tem que ser entregue para a perícia. Tem que ver o grau que essa mensagem traz. E como que essa mensagem foi recebida. Se ela tem recorte ou não. Então, se fala muito hoje em ata notarial. A ata notarial, você pega essa mensagem, leva no cartão de ofício e vai fazer a ata. Porém, essa ata vai provar o que foi escrito. O TDP, ela vai passar sobre aquilo. Isso foi alegado. Exatamente. Foi provar que isso foi alegado. Mas essa prova, essa ata notarial, ela não é 100%, vamos dizer assim, certeza que foi aquilo que aconteceu. Por isso, foi passado para a ata aquele que estava no celular. Então, se você for fazer isso, guarde todas as suas mensagens no celular. Nunca apaga. Deixa ela por isso. Se o celular vai passar por uma perícia, você tem as mensagens aqui, então vai legal para você periciar. Às vezes você faz uma ata notarial, apaga o seu celular. Se for preciso fazer uma perícia, não tem como fazer. Então, quando acontecer, vamos dizer que acontece com você, tem que fazer uma ata notarial, guarda no seu celular todas as mensagens. As pessoas não sabem mais do celular e guardam todas as mensagens até o final. Mesmo que a pessoa apague, tem uma fórmula que a perícia possui para recuperar essas mensagens. Mesmo assim, é aconselhado deixar a mensagem ali, não? A mensagem da tua prova é a prova que aconteceu um crime. Um crime de alienação parental. É uma coisa complicada, tanto quanto parece que para mim e para quem está assistindo aqui, está parecendo já que é uma coisa bastante complicada esse direito de família. O direito de família não é complicado. Às vezes a forma que se enxerga o direito de família. O direito de família ele é direito e dever. O direito de família é mais um direito e dever da criança e do adolescente. Temos que olhar que quando o assunto é guarda, quando o assunto é alienação parental, quando o assunto envolve menor, temos que olhar pelo maior interesse, e o melhor interesse da criança e do adolescente. O direito de família trabalha mais nisso. O melhor interesse da criança, o melhor interesse do adolescente. Quando falamos em idosos, também falamos do melhor interesse do idoso.
porque eles são a parte mais fragilizada. A criança, no meio da família, vamos dizer que é a parte frágil, porque ao pai compete, e a mãe também, a educar e levar essa criança para um caminho bom, além dos outros deveres, de alimentar, do cuidado. Então, o direito de família praticamente é o que nós vivenciamos todos os dias. É tipo um manual que ensina a criar melhor o filho quando o casal está separado. Quase isso, vamos dizer assim, que é um início. Quando se fala em divórcio, quando se fala na separação, às vezes a maioria dos casais pensam nos filhos. Como vai ser os filhos? Como que vai ser a minha vida com os filhos? Como vai ser daqui para frente? Quais os meus direitos com os meus filhos? Se eu não pagar a pensão, eu vou ter direito de ver meu filho? Se eu não pagar a pensão, eu vou poder ver ele? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. A criança não é meio de troca. Não é moeda de troca. Não é uma moeda de troca. Você não pode falar assim, não, você não vai ver seu pai porque seu pai não pagou a pensão. São direitos diferentes. O pai, mesmo que ele não tenha o dinheiro, vamos dizer assim, de pagar a pensão, mas ele tem o direito à convivência. Ele tem o direito de conviver com a criança. E a criança tem o direito de conviver com os pais. Da mesma forma, se o filho vai visitar o pai, aí o pai fala, não, sua mãe tá maluca, sua mãe tá fazendo coisa errada, que isso é muito comum, não é? Isso também é alienação parental. Podemos dizer que sim. Porque depende muito do tom, né, da forma da afirmativa, como que isso vai chegar para a criança. Então, aí já parte de um meio jurídico também para um meio psicológico. Porque aí, quando chegar no judiciário, quem vai conversar com essa criança é um assistente social, um psicólogo. O advogado simplesmente vai estar ouvindo, mais nada. Mas quem vai decidir se foi alienação, se não foi alienação, é o judiciário. Mas quem vai passar para eles é o psicólogo e a assistente social que ouviu aquela criança. Então, nesse caso, deve haver uma denúncia. Tem que ter a denúncia, tem que ter um acompanhamento também do Ministério Público. As coisas não é tão simples como pensam. Às vezes o pai, a mãe, acha fácil xingar o pai, falar mal do pai, falar mal da mãe, naquele momento ali, às vezes, de raiva, naquele momento ali, às vezes, de desabafa com a criança, corta alguns benefícios da criança, que você não vai ver teu pai, você não vai para casa do teu pai esse final de semana, ou o pai às vezes atrasa um pouquinho para entregar o filho, a mãe fala, você não vai pegar ele mais. Então, tudo isso tem que ver que vai atrapalhar, não é o pai e a mãe, vai chegar na criança, vai atrapalhar a cabecinha da criança ali. Querendo ou não, a criança vai ver aquilo como um trauma para ela. Então é aí que entra o direito de família também. Ajudar essa criança e ajudar os pais também, porque nessa realidade são os pais que precisam de ajuda. Exatamente, são os pais que precisam de ajuda. Eu já cheguei até a falar para alguns clientes meus, para eles procurarem um psicólogo, porque na realidade quem estava precisando de psicólogo era o cliente, era a mãe, era o pai, porque eles estavam fazendo da criança um meio de troca, uma moeda. Eles estavam usando a criança para poder atacar o outro. Quando o casal briga e fica um de um lado, o outro do outro, jogando a criança de um lado para o outro, como vou defender essa criança? Qualquer um dos dois pode tomar uma iniciativa, porque quando o casal está brigando, a cabeça falha. Aí o que acontece? A criança fica no meio daquilo tudo. Ela vai ter prejuízos. Como que eu vou evitar que a criança passe por esse constrangimento que é ver o pai atacando a mãe ou a mãe atacando o pai? Nesse momento, eu acho muito importante a ideia do conselho tutelar. Alguém da família deve procurar o conselho tutelar, deve fazer uma denúncia para o conselho tutelar, porque é a partir daí que vai começar. Porque se o pai e a mãe estão passando por algum problema, raramente ele vai lembrar do filho.
Ele vai às vezes pensar só. O ser humano ele é muito egoísta. O ser humano às vezes procura muito. Ele quer sempre ser o melhor. A última palavra sempre tem que ser do ser humano. Quer sempre estar certo. Exatamente. E às vezes esquece de olhar a parte que está mais frágil naquele momento, que são as crianças. Então, nesse momento, é bom procurar o conselho tutelar, alguém da família procurar, orientar, não as encaminhar. As partes raramente vão fazer isso. Porque a parte não está preocupada, às vezes, muito com o direito em si. Ela está preocupada com o seu direito. Preocupada com o ataque. Com o ataque, exatamente, com o ataque. Estamos fugindo um pouquinho, às vezes, do direito de família e indo, às vezes, mas é que caminho. Isso acontece muito. Mas exatamente aí começa, às vezes, as agressões. No nosso momento aqui, na hora da gente estar falando sobre violência doméstica. Mas é assim que começa, às vezes, muita violência doméstica com criança. Porque a violência doméstica não é só com a mulher. A violência doméstica não existe somente para proteger a mulher. A violência doméstica, a lei, ela existe também para proteger a criança. E junto com a lei de violência doméstica, entra também criança e adolescente. E nesse ponto, onde também caminha junto o direito de família. O pai e a mãe podem ser punidos se eles ficarem brigando e jogando a criança de um lado para o outro. O pai e a mãe podem ser punidos, no contexto aí que entra o direito de família, e também temos que pensar que hoje o emocional da criança ele pesa muito dentro do direito, pesa muito dentro da família. Várias campanhas existem hoje no Brasil contra essa violência emocional. Né? A criança hoje, quando ela vive um ambiente de tortura, ela aprende a torturar. Se você fizer um acompanhamento junto com várias pesquisas, com alguns professores, você vai ver que a maioria dos alunos que dão problema na escola, esse problema às vezes vem de casa. Da família. Vem às vezes da família que não tem um controle emocional ali dentro. Da família desorganizada. Exatamente, a desorganização familiar, a desorganização emocional. Dentro desse contexto também, o direito de família trabalha, porque ele vê a necessidade do interesse da criança e também do interesse dos pais. Temos que ver aonde que está o problema. Como profissional, eu não sou um psicólogo nem psiquiatra, mas dependendo do momento, é necessário profissional de direito encaminhar o seu cliente para o psicólogo. Eu acompanho como jornalista, há muitos anos, eu acompanho esses casos. E realmente é o que você disse. Quando a família é desestruturada, a criança geralmente ela vai ter um desvio. E até mesmo para o crime. Porque ela vê aquilo ali, se ela vê a tortura, ela vai torturar. Se ela vê o pai falando com a mãe de uma forma deselegante, ela vai falar com as pessoas com que ela vai conviver de forma deselegante. Dentro da área de direito, o direito é um leque muito grande, tem várias abrangências, e cada área estuda um pedacinho desse leque, um fiozinho. Né? A violência, realmente ela começa, às vezes, dentro de casa, como você disse no início. A criança aprende aquilo que ela vive. Se você ensina a dar flor para o teu filho, amanhã ele vai dar flor para você. Mas se você ensina a dar espinhos para ele, amanhã ele vai te dar esse espinho. Então, ele é hoje você, e amanhã ele vai refletir na sua imagem. O casal se separa, né? Foi estabelecida a pensão, vai ser cumprido tudo ali e vamos seguir em frente. Quais são as obrigações da mãe, no caso da prestação de contas, sobre a pensão que ela recebe? Não há necessidade de fazer prestação de contas do benefício que a criança recebe, vamos dizer assim. Recibo, ela não há necessidade, né? Sim, ela precisa
O pai pagou a pensão, ele recebe o recibo até mesmo para provar que ele pagou aquela pensão, para evitar problemas futuros. Mas a mãe não tem obrigação de falar com quem que ela gastou o dinheiro da criança. Eu comprei uma bala para a criança, vou ter que tirar o fiscal. A pensão alimentícia não é para isso. A mãe tem que se importar com a criança e criá-la de forma adequada. Exatamente. Quando se pode pedir prestação de contas? João, se vemos muito hoje, não é incomum a mãe deixar o filho quando a avó para ensino, ir para o bar, ou não, às vezes a mãe se droga. Aí sim, o pai até pode procurar saber de onde está vindo esse dinheiro. Só que para isso tem os meios legais. Sim. Não é ele chegar e impor, eu quero, não. Ele tem que entrar com o processo. Sem poder jurídico. Sempre por meio jurídico. Mas ele tem que ter embasado o motivo que ele está pedindo aquilo. Ela deu um motivo para isso? Ela é uma pessoa que recebe uma pensão exorbitante? Agora uma questão importante para te fazer um apanhado geral. Abandono afetivo. O que é abandono afetivo e como ele acontece? Vamos usar como base os neurônios. O crime que aconteceu. Será que aquilo lá foi uma abandono afetivo? O que aconteceu ali? Então, a justiça não obriga ninguém a amar ninguém. Nem você é obrigado a amar ninguém. Então, o abandono afetivo pode ser cobrado? Sim, pode. Pode sim ser cobrado da justiça. Mais uma vez eu digo, mas a justiça não consegue fazer você amar ninguém, nem você se amar. Ela pode punir, porque depende muito o que a falta desse amor pode gerar. O que é um abandono afetivo? Até quando esse abandono afetivo vai chegar até você e vai trazer algum malefício? Vamos dar exemplo de um pai que abandonou seu filho. O filho cresce, em maioridade, ele pode cobrar do pai. Vai cobrar a falta de amor. A falta de amor que ele não teve com o filho. Mas financeiramente, o que o Código Civil fala? O Código Civil, no artigo 1634, ele trata do exercício do poder familiar. Da responsabilidade do pai, da responsabilidade da mãe, da responsabilidade da família como um todo. Mas falar da punição financeira não é fácil de você provar isso com a justiça. Pode acontecer? Pode. Pode sim. O abandono afetivo pode causar vários problemas. Na personalidade, na vida de uma criança, na vida de um pai. Só que antes de vamos fazer uma punição, vamos perguntar o motivo. Porque é isso que vai gerar depois no início. Qual foi o motivo desse abandono afetivo? Você abandonou o seu filho porque você foi impedido de estar com ele? Você foi impedido por alienação parental? Por problemas da voz? Ou simplesmente porque você mudou de cidade? Qual que é o motivo desse abandono afetivo? Você teve o abandono afetivo, você abandonou realmente? Ou você foi trabalhar em outra cidade, mas mantinha contato telefônico com seu filho, buscava ele assim que fosse possível? Foi um abandono afetivo? Ou foi uma mudança temporária? Qual foi o motivo que aconteceu para essa alienação, para essa abandono afetivo? Esse abandono afetivo teve consequência, por isso teve a causa? Então, no direito de família, vamos estudar tudo isso. Porque o direito de família, como todo direito, não é absoluto. Você tem que se provar. A mãe que tira o filho do pai,
ela não está fazendo mal para o pai. Ela está fazendo mal para o filho. Porque ela está impedindo o pai de um filho. Ela está impedindo a convivência do filho. Assim acontece também quando o pai tem a guarda do filho e impede a mãe de ver os filhos. Impede por quê? Quais os motivos? Então vamos buscar o judiciário, vamos buscar resolver esse problema. Resolver esse problema, João, não se quer resolver às vezes você mandando uma mensagem, você mandando alguém procurar. Não, vamos resolver isso de forma legal. Vamos procurar um advogado, vamos procurar um juiz, vamos entrar no processo e vamos ver o motivo que esse diretor não deixa o contrato com o direito. Ele quer ter razão. Ver a razão de cada um. Porque a mãe ou o pai, ela não pode tirar. Esse direito não é da mãe, esse direito é da criança. O direito de convivência é o direito da criança, não é direito de nenhum dos cônjuges. E o direito é da criança. Quando acontece isso, alguém me procura sobre esse assunto, a primeira coisa que eu peço, faça uma denúncia no Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar vai encaminhar. Depois o Conselho Tutelar vem até no seu advogado e vamos entrar com um processo e saber o que está acontecendo. Na questão do direito de família, a gente tem convivido com alguns boatos que acontecem e são boatos de fora. O direito de família, às vezes, tem uma decisão em outro país e as pessoas interpretam de uma forma errada e dividem essa informação e compartilham essa informação, dando aí, por exemplo, o pai que não visita o filho, ele perde o direito da convivência e coisas assim. Até quando? Até onde você sabe o que é verdade e o que é lenda nesse caso? Hoje a internet mostra muita coisa, né? Que não presta. Nosso país é soberano, as nossas leis são soberanas. As leis de outro país são regidas em outro país. As nossas leis são nacionais. Ela abrange o território nacional. A convivência dos pais, o direito dos pais, é uma coisa. O direito da criança é outro. O pai não pagou pensão, então você não vai visitar seu pai porque não pagou pensão. Não é assim que funciona. Um direito é um direito, o outro direito é outro direito. O direito à convivência é sempre o direito à convivência. Por isso, hoje, a guarda no Brasil sempre é guarda compartilhada. Nunca é uma guarda unilateral. É raro o juiz dar uma guarda unilateral. O que é uma guarda compartilhada, João? A guarda compartilhada não quer dizer que você tem que viver 7 dias, a criança vai viver 7 dias com você, 7 dias com a mãe, 7 dias de novo com a mãe, depois 7 dias com... Não. A guarda compartilhada não é dias compartilhados. A guarda... Essa vira uma bola de ping-pong. Exatamente, ela vai ter 2 casas, tem que ter tudo 2. A guarda compartilhada são obrigações compartilhadas. O pai tem a mesma obrigação que a mãe. O pai tem os mesmos direitos que a mãe, por isso que é compartilhado. O pai tem o direito de saber como está o filho na escola, como está a saúde da criança, como que está a criança em si. Mesmo o pai não pagando a pensão, ele tem direito a isso. É um direito que o pai tem, o direito de fazer parte da vida da criança. E esse direito, a mãe não pode tirar. Porque é um direito da criança, o direito de convivência, o direito de sentir o amor do pai, sentir o amor da mãe, conviver com os avós, conviver com os tios, conviver com a família de ambos. E mais uma vez, eu disse no início, a criança não é moeda de troca. Você não pode exigir do pai a pensão ou ele não vai ver a criança. Você não pode exigir do pai, ou você pega esse final de semana, ou você também não vai pegar o final de semana que vem. Não. Essa ideia, ela é errada.
os genitores não vê a necessidade da criança. A guarda compartilhada, ela compartilha tudo o que vem ser da criança. Um futebol, um vôlei, um problema de saúde, uma festa de aniversário. Tudo isso o pai tem que ser compartilhado. Aí você quer me falando que a mãe que tem a guarda do filho tem que falar tudo do pai? Tudo aquilo que faz parte da vida corriqueira da criança, que o pai tem que saber. O pai não tem que saber, vou dar uma bala. Vou pedir para o meu pai, vou pedir para o seu pai você pode dar uma bala. Não é isso. Eu vou pedir para o seu pai, não. A mãe tem total dever de cuidar, assim como o pai tem o dever de cuidar. Só que o pai e a mãe, os genitores, eles têm o dever de conversar a respeito do filho. Eles têm o direito de participar da vida do filho. Então, isso é uma guarda compartilhada. Com relação às dívidas do casal, no caso de um divórcio, uma separação, como é que deve ser encarada a dívida que é do casal? Como saber se a dívida é do casal, se a dívida é de um dos dois? Por exemplo, uma casa financiada no nome do marido, né? A dívida também é solidária da mulher enquanto estiver fazendo o pagamento? Como você disse, é uma dívida solidária, é uma dívida em que a família, toda a família, ela tem vantagem sobre ela. Vamos colocar como um exemplo. Você fez um financiamento para a reforma da sua casa. Quando você viu você, sua esposa e seus filhos. Então essa dívida é uma dívida da família, que é o bem-estar da família. Você fez uma dívida para comprar um carro para a família. É uma dívida da família. Então, essa dívida que é da família, ela é dividida em cômodos, da hora do divórcio. É solidário. É solidário. Agora, quando você faz uma dívida em benefício a você, ou em benefício à tua empresa, que não é uma dívida voltada a famílias, aí essa dívida é apartada para você. Vamos dizer o seguinte, você quis a sua esposa quer fazer um procedimento estético, ela não tem dinheiro para isso, ela vai pegar um financiamento. Esse financiamento é para ela. Então, esse financiamento é diferente do seu financiamento que você fez para a casa. Você fez o financiamento, aí esse financiamento é dela. Mas se você for na mecânica seguinte, você vai olhar aqui a diferenciação entre dívida do casal e a dívida que você faz em apartado para você mesmo. Você quer comprar um carro para a sua empresa. Mas a empresa é do casal. Não, a empresa é individual, dos Joãos, que não faz parte da família. É coisa separada. Então, uma dívida apartada. Mas no momento que você contrai uma dívida, você faz um empréstimo para o bem da família, essa dívida é compartilhada. Então, na hora do divórcio, vocês vão compartilhar o ônus e o bônus dessa história. Porque se você pegou esse dinheiro ao bem da família e investiu na casa, e essa casa vai ser partilhada, automaticamente a dívida dessa casa você também vai partilhar. Você vai dividir o ônus e o bônus. No caso do marido dar o dinheiro para a mulher fazer um procedimento estético, como é que funciona? Aí ele deu um presente. Deu um presente. Aí ele deu um presente. Aí não entra na parte. Aí é um investimento para a mulher. O marido investiu na sua esposa. Tá certo. Com relação agora ao direito de família, a gente encerra por aqui o direito de família ou tem alguma coisa que você quer tocar? Fique à vontade. O fato de o marido ou a mulher ela contrair novo matrimônio, ter o seu novo parceiro, ser padrasto ou ser madrasta de uma criança, não é direito absoluto. Ele não contrai direitos sobre a criança maior que o pai ou maior que a mãe. Esse direito permanece sendo do pai e da mãe. Não desobriga o pai ou desobriga a mãe o poder de alimentar.
o poder de ter que pagar a pensão simplesmente porque a mãe casou novamente, o pai pode deixar de pagar a pensão para o filho. Não, não funciona assim, não é assim. Ele continua com os direitos. O direito do padrasto em relação ao seu enteado. Ele tem um dever de cuidar, um dever de ajudar a educar, mas isso não dá a ele o direito familiar de dizer assim: hoje eu sou o pai, você tem que me ver como tal. Não, ele tem pai. O padrasto é o marido da mãe, não é o pai dele, mas ele tem que respeitar como tal. E as obrigações também aí são solidárias. A obrigação do pai, juntamente com o padrasto, obrigação solidária. Até porque se torna uma nova família. Mas a criação de uma nova família não exclui a família antiga. Portanto, não exclui deveres que o pai deve ter. E não exclui também as obrigações que o pai tem que ter. Você me disse no bloco anterior sobre o abandono afetivo. Não é porque a mãe casou novamente, o pai casou novamente, que há ter um abandono afetivo por aí, que se acelera o abandono. Na realidade, o padrasto ele veio para juntar. Os deveres do padrasto são o mesmo do pai. Só que não tira o direito do pai, não tira as obrigações do pai. Assim como a madrasta. A madrasta chega no casamento já sabendo também que o pai tem filhos. Ela tem que ajudar a criar esses filhos, mas o poder dela também não é absoluto, porque a criança tem uma mãe. E a obrigação absoluta é da mãe e do pai. Não é porque teve uma nova relação que desobriga um ao outro. Um exemplo para você entender melhor é que dentro da Constituição se fala que a família ela veio para cada um ter sua obrigação, né? Os pais cuidam dos filhos na infância e na adolescência, assim como os filhos devem cuidar dos seus pais na velhice. Então, se a gente for observar isso, a nossa Constituição é amorosa. A Constituição ela traz esse amor. É uma Constituição muito, ela é humana. É uma Constituição que ela preserva a família. Ela preserva o amor de todos. Então, o padrasto e a madrasta, eles vêm sim para, a palavra correta seria para juntar, para melhorar a vida das crianças, e não para substituir um pai e uma mãe. Pelo que nós conversamos, a decisão, cada questão que nós falamos aqui, ela sempre depende. Por quê? Porque ela depende da decisão do juiz ou da juíza. No caso, esse processo todo, qualquer que seja ele, seja criminal, seja direito de família ou outro, esse processo ele tem que ser conduzido sempre no judiciário. Exatamente, João. Só reiterando um pouquinho o que você falou, o direito não é absoluto. Você não pode dizer, eu tenho direito a esse bater o pé, não, porque o direito depende do ponto de vista seu, depende da lei. Antigamente, na época dos coronéis, a justiça era feita com as próprias mãos. Hoje não é assim que funciona. Hoje, se você tem um direito, então vamos fazer direito. Vamos procurar um advogado, vamos procurar a justiça e vamos procurar o seu direito. Essa questão de dizer que nenhum direito é absoluto, ela vai de encontro às afirmações de Nicolau Maquiavel. Ele diz que existe a verdade útil e a verdade absoluta. Como é que você encara essa questão? Essa questão vai muito de paradigma, né? Eu sou do tempo que eu acredito muito no direito real. Aquele direito que está na nossa Constituição.
aquele direito que está na lei. Por que eu te falo isso? No direito criminal, você pode se defender. Você tem direito à defesa, que dependendo do seu ato vai ser considerado legítima defesa. Só que para ser considerado legítima defesa, você tem que usar as suas forças com moderação. Você não pode ir além daquilo que você foi atacado. Exemplo, se o cara vem com um tapa, você não pode ir com um pedaço de pau. Porque se você for com um pedaço de pau, você foi além daquilo que foi. Tem que ser igual. Então você tem que ter a paridade. A legítima defesa é só você parar aquela pessoa e não você tirar a vida dela. Então se ela te agride, você para ela. Do momento que cessou a agressão, parou. Dali para frente já não é mais legítima defesa. Se você agride, você passa para uma nova agressão. As pessoas devem saber disso, né? As pessoas têm a necessidade de saber disso. Sim, acontece muitas vezes da pessoa ter uma discussão, aí para a discussão, vai em casa, busca uma faca ou busca um revólver, volta e acaba cometendo mais um crime. Isso não é legítima defesa, porque a legítima defesa acaba no momento que cessa. Você foi atacado, cessou ali, acabou. Você deu um murro, levou um murro, parou a briga, parou. Se você for agredir novamente, aí já parte uma nova agressão. É assim que o direito vê. Assim é a forma que eu vejo em toda a vida uma legítima defesa. Você entra com um processo. O processo vai ser... Alguém vai defender. Ou o Ministério Público, ou o outro advogado. Vai na defesa. No caso do direito criminal, às vezes as pessoas fazem uma grande controvérsia com relação a dizer que a lei dá o direito da pessoa mentir em sua defesa. Isso realmente existe? Ou de ficar em silêncio? Ninguém é obrigado a fazer prova contra si. Não é que o direito dá para você ali aquele direito de você mentir. Não, você não é obrigado a fazer prova contra si mesmo. O Estado, no momento ali que você está prestando depoimento, ele vai te falar. Você tem o direito de ficar calado. Só que no momento que você resolve falar, você vai assumir tudo. Tem que ser a verdade. Você falou. Tem que ser a verdade. Por exemplo, a pessoa, você tem o direito de ficar calado. Não, eu quero falar. Aí ele contou mentira. Você vai pagar por essa mentira. Então é bom saber. Então a lei não dá o direito de mentir. Não. Na realidade, não, você não deve mentir. Porque a mentira sempre é descoberta. E depois sempre vai te dar um problema no futuro. Ou você permanece em silêncio, ou você fala a verdade. Foram essas dubiedades, né, que te fizeram interessar pelo direito? O direito, eu acho que ele sempre teve, sabe? Porque eu sempre tive aquela... Eu sempre gostei de defender as pessoas. Então eu sempre tive isso, de defender as pessoas, procurar ouvir as duas partes. E o direito é muito isso, você ouvir as duas partes. Num relacionamento, num divórcio, cara, você não erra sozinho. Se você vai divorciar, você não precisa colocar a culpa na sua esposa. Não, ela não errou sozinha. Você não errou sozinho. Foram múltiplos erros. Então, você vai chegar no escritório, você vai falar aquilo que você tem que falar. Se não for um divórcio consensual, onde que eu posso, às vezes, também conversar com a sua esposa, porque quando é consensual, a gente vai no mesmo advogado, vai, resolve, é bem mais prático. Hoje a lei te permite isso. Portanto, a gente escuta as duas partes e tenta resolver da mesma maneira. Agora, quando já não é, parte por litigiosos, parte por um divórcio um pouco mais complicado, Atrito. que tem atrito, você também tem que ouvir outra parte. Só que você
ouve pela voz do advogado, pela petição que ele faz, pelo aquilo que ele mostra nas petições que estão dentro do processo. Eu entro no seu processo, ela entra se defendendo daquilo que eu falei. E assim é o processo. Às vezes o processo nem sempre é ataque, porque um processo de divórcio nem sempre é ataque. Eu procuro usar sempre palavras boas para não atacar nenhuma das partes. Dentro dos meus processos, não importa como que você foi no seu lar. Você encontrou uma outra pessoa e traiu. Eu não preciso falar isso no processo. Não é isso, eu não estou vendo a sua conduta no processo. No processo, nós estamos resolvendo o seu divórcio. No momento que você não quer mais conviver com aquela pessoa. Você não é obrigado a viver com uma pessoa. O direito te dá o direito de você divorciar. A pessoa queira ou não. Você não é obrigado a viver com quem você não quer. O que você não pode é expor. A pessoa não pode ficar expondo a outra. A exposição tinha até não sei se você vai lembrar, um programa de TV que falava expor a figura. Você deve lembrar disso. Você não pode expor a figura. A figura tem que ser resguardada. O que passa no celular fica. Não é jogado na cara no divórcio. E é o que as pessoas não entendem. A maioria das pessoas vê o divórcio como uma briga. Não, o divórcio não é briga. A partilha sim. A partilha pode ser uma briga. A divisão dos bens. Uma disputa. Uma disputa. Mas o divórcio não. O divórcio é simplesmente você dizendo que você não está mais feliz com aquela pessoa, que você não quer compartilhar o mesmo lugar com ela. Pronto. É isso. Está resolvido. Está resolvido. Você não quer mais continuar casado. E ninguém é obrigado a casar com ninguém ou permanecer casado. Você tem esse direito de se divorciar. Então, o divórcio não é para ser litígio. A partir dos bens, sim, pode entrar num processo mais litigioso, trabalhoso. E que pode trazer algum prejuízo também. O divórcio traz prejuízo porque a pessoa às vezes não vê o divórcio como um todo. Ele vê o divórcio como partilha de bens. E são institutos diferentes. O divórcio é uma coisa, litígio de bens é outra, pensão alimentícia é outra. Às vezes a gente resolve tudo no mesmo processo? Sim, podemos resolver tudo no mesmo processo. Só que são etapas diferentes. Você pode entrar com o seu pedido de divórcio e deixar a partilha para resolver depois. Para deixar para ver pensões alimentícias depois. Você simplesmente não quer mais essa pessoa do seu lado. Você não quer morar com essa pessoa. Você não quer ter relações com essa pessoa mais, como marido. Como você vai dizer? É seu direito. A figura que eu trouxe aqui hoje. Começou trabalhando na roça, passou a ser chapeiro, fez o curso de cabeleireiro, fez o curso de laticínios, né, se estabilizou na profissão de cabeleireiro, mas agora é muito satisfeito, né, agora é advogado. Mano, você é um cara realizado, Sim. dizer assim, ou você ainda vai procurar mais ainda? Não, estou buscando. O direito não te dá o direito de ficar parado. O direito você não pode deixar de estudar nenhum dia. Cada processo é um estudo diferente. Ninguém pode chegar e falar, eu não posso. Chegar e falar para você, eu sei o direito. Não, eu estudo o direito. É o caminho. É o caminho, eu estudo o direito. Cada caso, cada cliente é um processo diferente, é um caso diferente. Eu não vou usar os mesmos artigos, eu não vou usar a mesma lei em todos os meus processos. Cada processo é um caso à parte. Particularidade. Sua particularidade, cada um tem assim o seu carinho que você vai mexer, cada um você tem que entrar dentro do processo, você tem que praticamente viver um pedacinho daquilo ali. O direito de família é isso aí, você tem que se colocar no lugar da pessoa
imaginar você naquele campo e dentro daquele campo você criar uma estrutura. Não é igual a algum outro ramo do direito que você pode pegar provas emprestadas de outro lugar. Não, o direito de família é aquilo. O seu direito é aquilo que você viveu. O direito do seu filho é aquilo que ele vive, é aquilo que ele tem, é a realidade dele. Então o direito de família, ele está na lei? Sim. Ele está nos estatutos? Sim. Está em leis esparsas na Constituição? Sim. Só que está na vida de todo mundo. O direito de família, ele é regido pela convivência. Porque cada história do direito de família é uma história diferente. Eu não posso usar como todo, como no crime, no direito penal, usar artigos para um crime. No direito de família, eu tenho que usar vários artigos. Não só tipo o artigo, vamos dizer, 147 do direito criminal, que é a ameaça. Sempre vai ser ameaça. No direito de família, sim, também. Só que vamos entender o motivo dessa ameaça? Vamos colocar um pouco o nosso coração no meio. Ah, você não pode levar a emoção. Não, não posso levar a emoção no direito de família. Mas eu tenho que ser razão, tem que ser razoável. Então, temos artigos? Sim. Temos a lei? Sim. Mas vamos tentar ver como interpretar. Você tem que compreender a emoção para levar para o juiz da forma de razão. Temos que procurar julgados, jurisprudências, doutrinas, para poder encontrar algo que se assemelhe a cada caso. Barão Viana, bem-vindo à profissão de advogado, já está exercendo e vai continuar em frente. Sua avaliação, para quem está nos assistindo, sobre a justiça. Para você, o que é a justiça e o que ela tem de fundamental? Eu acredito na justiça. Por mais que muitos falam para mim que o judiciário está isso, está aquilo. Não, eu acredito na justiça. Tem falhas? Sim. Tem falhas. Tem falhas porque todo instituto tem falhas. Nada é perfeito. Mas eu acredito na justiça. Eu creio que estamos no caminho de novas leis, devem ser instituídas nos próximos anos, cada uma para beneficiar mais. E creio que não é a justiça que está falha. Eu creio que é o ser humano que está falha. O ser humano que está cometendo muitos atos que não deveriam ser cometidos. Sobre a justiça, eu acho que tem muito que melhorar realmente, mas a nossa justiça está no caminho certo.